Olá pessoal, professor Ângelo Góes. Eu vou falar um pouquinho sobre o narcotráfico, tá? Atividade ilícita que acarreta diversos problemas sociais. O narcotráfico caracteriza-se pela venda ilegal de substâncias psicoativas, conhecidas popularmente por drogas. É uma atividade considerada altamente lucrativa e dinâmica, pois envolve a participação de grupos especializados no cultivo e ou na produção, distribuição e comercialização de grandes quantidades. O tráfico de drogas tornou-se um problema mundial, uma vez que não existem países isentos das consequências geradas, como, por exemplo, a violência, a corrupção entre os membros da segurança pública, o controle de territórios por parte do crime organizado, haja visto as favelas no Rio de Janeiro, a lavagem do dinheiro nos chamados paraísos fiscais, entre outras questões. Com as atuais facilidades para o desenvolvimento do transporte de diversos tipos de drogas, o narcotráfico gera faturamentos maiores que o valor do PIB de muitos países. Segundo os dados do Escritório da ONU contra Drogas e Crimes, a renda anual chega a 500 bilhões de dólares. Já no Brasil, o mercado ilegal movimenta 17 bilhões ao ano. Hoje, os maiores produtores do mundo são o Afeganistão, que produz o ópio, a Colômbia, o Peru, a Bolívia com cocaína, e os consumidores, são os países da Europa e os Estados Unidos também, que aparece como grande consumidor. E o narcotráfico no mundo? No contexto internacional, o narcotráfico realiza suas transações das mais diferentes formas. O envio das drogas é feito principalmente por aviões e barcos clandestinos, ou através de transportadoras chamadas de mulas. Essas pessoas, as mulas, na maioria são mulheres, elas levam as substâncias ilícitas para os destinos estabelecidos pelos recrutadores, em troca de dinheiro ou como forma de pagamento de dívidas. O tráfico mundial é alimentado por cadeias produtivas. Os países periféricos assumem a fabricação, o fornecimento, enquanto que os centrais são responsáveis por parte das vendas e o consumo. O Brasil, o México, por exemplo, possui os atributos que possibilitam o desenvolvimento desse comércio, como, por exemplo, a posição geográfica estratégica, as condições físicas e climáticas, o que permite a produção das matérias-primas necessárias para a composição ou o refino das drogas. E não podemos deixar de lembrar da mão de obra barata. Outro fator que estimula o narcotráfico é a quantidade de compradores. De acordo com a ONU, o número de pessoas que fazem uso dessa substância psicoativa cresceu de 30% em 10 anos. Fora isto, cerca de 35 milhões de usuários passaram por transtornos em consequência do consumo e precisam de tratamento. E no Brasil, pessoal? De acordo com os relatórios da Organização dos Estados Americanos e das Nações Unidas, o Brasil tornou-se um dos principais exportadores de entorpecentes no mundo. Por ser um país de grande extensão territorial, favorece as rotas de distribuição para outros continentes e mantém um grande mercado consumidor local. Estima-se mais de 1,5 milhões de brasileiros fazendo uso de cocaína e crack, isso no ano de 2019. Além disso, como faz fronteira com 10 países, 3 dos quais são os maiores fabricantes de cocaína, como por exemplo Peru, a Bolívia e a Colômbia, e com o Paraguai, que produz maconha e cocaína, mesmo que em menor quantidade, as tentativas de fiscalização e ações de combate ao tráfico muitas vezes são prejudicadas. Por esses e outros fatores, o Brasil consegue exportar volumosas remessas de cocaína para a Europa Central e Ocidental, Ásia e África. Para manter os negócios transnacionais, as organizações criminosas participam de diferentes esquemas, como roubos e desmonte de carros, assalto a bancos, contrabando de armas, prostituição, lavagem de dinheiro e financiamento de campanhas políticas. Alguns grupos ainda dominam as zonas periféricas dos grandes centros urbanos, cobrando dos moradores os serviços que deveriam ser mediados pelo poder público, como água e energia. Assim como em outras atividades ilegais, o narcotráfico é responsável pelo crescimento do número de assassinatos e prisões. Conforme os dados apresentados pelos Atlas da Violência 2019, retrato dos municípios brasileiros, das 20 cidades brasileiras mais violentas, 18 estão na região norte e nordeste. Este cenário é o resultado da ampliação das rotas do comércio da cocaína, bem como das disputas entre as facções pelo controle desse tipo de mercado.
tráfico de drogas, também é um dos crimes que mais contribui para o aumento da população carcerária no país. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2019, divulgado pelo governo federal em fevereiro de 2020, dos mais de 700 mil presos, 163,2 mil foram condenados por envolvimento com narcotráfico. A pena estimulada para esses casos varia de 5 a 15 anos. Com medidas preventivas, segundo alguns estudiosos do tema, acredita-se que a guerra às drogas não tem se mostrado eficaz. Pelo contrário, impulsiona mais assassinatos cometidos pela polícia e organizações criminosas, além do aumento da quantidade de presos. Para eles, o combate ao narcotráfico depende de iniciativas como descriminalização e legalização das drogas, muito polêmico isso aí, redução do encarceramento e agilidade dos processos judiciais, inserção e execução de medidas socioeducativas no sistema prisional e criação de políticas eficazes voltadas para as desigualdades sociais, no caso, para diminuir essas desigualdades e para diminuir as desigualdades ditas raciais. Serão medidas para prevenir este grande problema que é o narcotráfico no Brasil e na América do Sul, bem como no mundo todo. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.